Hoje eu vou te ensinar uma receita de pão de queijo. São só 6 ingredientes, fácil de fazer. E se você fizer direitinho, dá até para vender, então se liga aí. Eu sou o chefe Guilherme Guzella e eu quero te ensinar essa receita, porque além dela render bem, dela dar um biscoitinho bem gostoso, você pode variar os sabores, então não precisa ser só o queijo meia cura ou o queijo mineiro, né, o que é o mais tradicional, mas eu também posso usar parmesão, provolone, outros queijos. E dá para rechear ele também, então dá para você vender só os pães de queijos pequenininhos, dá para fazer em casa com a família, com as crianças que eles vão adorar, e dá para rechear ele depois. Eu gosto de rechear o pão de queijo tanto com coisas doces quanto salgadas. Eu acho que um requeijão vai super bem, mas um doce de leite vai melhor ainda. Então, vamos para os ingredientes aqui, começar a preparar, que é muito fácil de fazer. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou ligar a panela e já vou deixar ela aquecer. E aqui dentro eu já vou colocar 250 ml de leite, o que dá equivalente a uma xícara. Lembrando que sempre tem que ser a xícara medida. Se você não sabe sobre isso, já clica aqui em cima que eu fiz um vídeo explicando sobre as medidas e o quanto elas são importantes para a gastronomia. Então, uma xícara medida. Junto, eu vou colocar meia xícara de óleo, para dar um gosto legal e não ficar o gosto do óleo de soja, que eu acho que fica um pouquinho ruim, ou um azeite de oliva, que é muito forte. Eu gosto de usar o óleo de girassol. É uma boa pedida. Então, meia xícara. E junto aqui para aquecer, eu coloco 4 gramas ou meia colher de chá de sal. Deixa ele cozinhando ali. Esse sal que eu estou usando é um sal que já tem tempero, já tem pimenta, tudo. Então, deixa ele aquecendo ali. A hora que ferver, a gente escalda o nosso polvilho, a gente já volta. Aqui é o seguinte, a gente tem que ficar bem de olho, porque a hora que ferver o leite sobe. Então, a hora que ele começar, ó, tá começando já a borbulhar um pouquinho ali, consigo ver já ele ter algumas borbulhas. Deixa ele esquentar bem, sabe por quê? A gente precisa escaldar o nosso polvilho. Aqui eu tenho meio quilo de polvilho doce. Dá para fazer só polvilho doce, meio azedo. E eu coloco ele já em um bowl. De inox é importante, porque se você colocar num bowl de vidro, é perigoso que ele acabe quebrando na hora que você coloque o ingrediente quente. E o de inox funciona bem para você conseguir mexer. Pode ser de porcelana também, mas o de inox é bem mais seguro. Colher já na mão, ferveu o leite, eu vou desligar e eu vou escaldar. Os ingredientes agora têm que entrar bem quentes e eu vou versar eles ali dentro e já começar a mexer. Ele não vai dar ponto agora. É importante colocar os ingredientes quentes porque eles ajudam a liberar um pouco do amido que tem aqui no polvilho e daí que ele vai ficar um pouquinho mais gelatinoso e que a gente vai conseguir dar o ponto certo. Não vai dar ponto agora, fica tranquilo. A gente só vai mexendo por enquanto, agregando ele aqui e a gente vai acertar o ponto agora, colocando o ovo e depois o queijo. O queijo é bom que ele não esteja tão quente, senão ele acaba derretendo um pouquinho. Ele já fez um pouco de gelatina aqui, ele já fez um pouquinho de ponto, eu consigo sentir isso no apertar ele, mas veja como ele ainda está bem seco, ó. Ele ainda não está no ponto que deveria. Então o que eu preciso aqui? Eu preciso colocar os ovos e depois o queijo que eu quero. Eu vou colocar aqui um queijo meia cura, mas se você quiser em casa você pode colocar um provolone, que vai dar um gostinho de defumado, ou pode colocar até um parmesão, ou uma proporção de queijos. Eu posso misturar um pouquinho de provolone, meia cura, parmesão, na proporção que você quiser. O legal é que você vai fazendo sabores diferentes de pães de queijo. Então, vou colocar agora os ovos e eu vou colocando eles um a um. Na receita, são 2 ovos grandes, só que os ovos que eu estava utilizando estavam um pouco pequenos, então eu vou colocar 3. E vamos mexer. Vamos para o segundo. Essa hora faz um pouquinho de bagunça, não tem problema, depois a gente passa um pano aí em tudo. Essa hora é legal de fazer com as crianças, porque daí você pega uma colher de pau, que nem eu tô fazendo aqui, dá na mão deles e deixa eles brincarem aqui. E mexer com vigorosidade, eles têm energia para poder brincar aí, então a gente faz eles brincarem junto com a gente. Segundo, e ele já está quase chegando no ponto, acho que eu não vou precisar nem colocar todos os 3. Eu vou pegar um garfo, vou dar uma batida aqui ligeiramente, nem precisa, ó. Do jeito que ele tá aqui, ó, dou uma mexida só e vai um pouco, não vai todo o ovo não. Meio ovo. Então no meu caso foram 2 ovos e meio, porque eles estavam pequenininhos, lembra disso? Agora tá na hora da gente juntar o queijo.
Aqui tem 1,5 xícaras de um queijo um pouco mais seco. Não pode ser, por exemplo, um mussarela ou um queijo prato, um queijo lanche, porque eles fazem muito fiozinho. Então pode ser um queijo montanhês, pode ser um queijo meia cura, um queijo parmesão, um queijo provolone, são queijos que vão super bem aqui. Eu gosto de deixar ele ralado assim, nem tão grosso, nem tão fino. Eu acho que fica legal, ele acaba aparecendo no meio do pão de queijo, mas não ficam uns pedaços muito grandes e desagradáveis. Agora é só mexer e deixar ele homogêneo, depois a gente vai começar a fazer as bolinhas. Agora, para fazer as bolinhas tem um segredo, ele acaba grudando um pouco na mão. Então o que a gente vai fazer? Pegar um pouquinho de óleo e a gente deixa a mão só um pouquinho besuntada e vai enrolando eles e já colocando na assadeira. Da assadeira ele pode ir direto para assar ou ele pode ir para congelar. Congelado, você depois que ele estiver todo congeladinho, você solta ele, guarda dentro dos saquinhos e daí você só vai tirando e assando ele na hora que você quiser. Dá para assar naquelas air fryers, dá para assar no forno normal ou dá para assar num forno elétrico daqueles menorzinhos, sem problema nenhum. Dá para assar 2, 3 por vez, dá para assar todos de uma vez só, você que vai decidir. Ó, o ponto da massa é isso aqui mesmo, ó. Ele dá uma grudadinha de leve na mão, mas ó, quando eu mexo na massa maior, ele praticamente nem gruda. Só que eu vou usar o óleo porque fica mais fácil de conseguir mexer nela. Quando ele dá uma esfriadinha, fica até mais fácil de você conseguir mexer. Mas o óleozinho aqui do lado sempre ajuda. Não passa óleo demais, senão escorrega muito na mão, você não consegue nem enrolar. Ó, é uma besuntadinha de nada, assim. O tamanho das bolinhas vai depender do que você vai querer. Eu prefiro pães de queijo um pouquinho menorzinhos, eu acho que eles ficam um pouquinho mais legais para comer. Do tipo que a gente chama de coquetel. Então é mais ou menos uma bolinha desse tamanho aqui. Agora, se você quiser fazer um pouco maior, para rechear ele, também não tem problema nenhum. Eu já vou colocando eles direto na assadeira, dou mais ou menos uns 2 dedinhos de diferença, mais ou menos o tamanho do mesmo pão de queijo de um para outro, um pouquinho mais até, porque eles vão crescer na hora que for assar. Então toma esse cuidado para na hora que ele crescer não grudar um no outro e ficar mais fácil de você tirar. Agora é só enrolar um pouco eles aqui e depois assar. Olha lá, ó, na parte que eu não passei o óleo, que é a pontinha dos dedos, ele gruda na mão. Na parte que eu passei, que é a palma da mão, ele não gruda. Então, faz aí que fica muito mais fácil. E o tamanho deles, é importante que você deixe eles meio do mesmo tamanhinho, porque aí na hora de assar, todos eles assam por igual. Não vai fazer grandes e pequenos no mesmo lugar. Outro macete legal para poder fazer é usar um saco de confeitar. Quem tiver o saco de confeitar em casa, pode utilizar ele. Aí você usa um bico liso para poder tirar e você usa uma faquinha para cortar ele no final. Então fica fácil de você conseguir fazer as bolinhas ali ou os pãezinhos de queijo e não precisa ficar enrolando um por um que nem eu estou fazendo aqui. Apesar de que isso aqui é gostoso. Bota as crianças para fazer que eu tenho certeza que eles vão adorar. A primeira assadeira está pronta, eu vou levar ela para assar. Enquanto isso, eu vou enrolando os outros, que daí esses aqui eu vou congelar. Esses eu já asso já, ó. Só nessa assadeira aqui, ó, deu mais ou menos 18. Vai dar aqui uns 40 pães de queijo tranquilamente. Vou levar para assar e daí eu já volto com eles prontinhos para vocês verem. Duas coisas importantes. Foi para assar, forno, 180 graus, em torno de 15, 20 minutos, depende do teu forno aí. Mas em torno de 180 graus é o suficiente. Dourou, toma cuidado para ele não queimar embaixo. E a segunda, eu falei que ele rendia em torno de uns 40, rendeu 60. Tem 18 assando, mais 42 aqui. Esses eu vou levar para congelar e depois eu posso separar ele em porçõezinhas ou deixar eles todos juntos e ir descongelando na medida em que eu precisar ou que eu quiser comer. Então, daqui a pouquinho eu volto com eles prontos. Espera aí. 20 minutos depois. Tá pronto o pão de queijo. Fácil de fazer, deu mais ou menos 20 minutos mesmo de assado. Então faz em casa que eu tenho certeza que vai ficar gostoso. Joga lá para 180, 200 graus o forno que ele vai ficar melhor. E se você gostou da receita, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e já dá um joinha pra gente. E pega esse vídeo e sugere aí para alguns amigos, aqueles grupos de WhatsApp, para as pessoas poderem fazer um pão de queijo gostoso assim. Dá para fazer com as crianças, eles vão adorar. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais e bom apetito!